De volta ao meu acervo pessoal, onde falo sobre minha coleção e minha vida. Meu nome é Sérgio Eduardo e o episódio de hoje é sobre o Blu-ray de Marnie, Confissões de uma Ladra, dirigido por Alfred Hitchcock. Lançado em 1964, estrelado por Tippi Hedren e Sean Connery, adaptado do romance homônimo de Winston Graham, acreditado o roteiro a J. Preston Allen, tendo outros colaboradores não acreditados. A roteirista escreveu muitos títulos de sucesso como Cabaret e O Príncipe da Cidade. A roteirista eu falo da J. Preston Allen. Ela foi indicada ao Oscar por esses dois filmes, Cabaret e Príncipe da Cidade, e também a versão de Nasce uma Estrela, de Barbra Streisand. Ela escreveu esse filme, né? Essa versão. Hitchcock pediu para Evan Hunter, que adaptou Os Pássaros para o diretor, e fez muito sucesso na época. E pediu para ele, Evan, adaptasse também Marnie. E ele realmente escreveu o roteiro do filme, mas não fez menção à cena do estupro, descobrindo depois que era muito importante para o diretor ter essa sequência, e por esse motivo Evan saiu do projeto, sendo substituído por J. Preston Allen, que incluiu a sequência, sem ter a cena explícita por si, algo impraticável naquela época. A roteirista disse que a audiência iria continuar torcendo pelo marido por causa do carisma de Sean Connery, mesmo sendo implícito o estupro. Para quem não conhece o filme Marnie, o filme Marnie, a protagonista, que é Marnie também, o nome sobre essa personagem, vivida por Tippi Hedren, é a personagem de título que vive de furtos a escritórios que cuidam de dinheiro. Né? Eu não sei dizer exatamente que tipo de escritórios era aquele que ela trabalha. Fazendo-se passar por uma funcionária super competente até que ela encontra um novo emprego em uma nova cidade, mas é pega no ato e chantageada por seu patrão a casar-se com ele. O patrão é vivido por Sean Connery, que atuou aqui entre um filme do James Bond e outro. Contei a primeira parte do filme, né? Essa pequena sinopse. Podemos dizer que ocorre até o casamento, e depois o filme tem um rumo diferente de desenvolvimento. Nessa primeira parte, também notamos que Marnie tem comportamentos estranhos quando interage com a cor vermelha, e uma repulsa por sexo. A cena em que ela encontra sua mãe na casa em Baltimore é excelente. Aprendemos tanto sobre a personagem e a trama só com imagens, e nessa cena com sua mãe, interpretada por Lois Latham, os diálogos nos ambientam de um passado estranho entre elas, e de um pouco da complexidade de sua relação. Mas nunca são jogados gratuitamente, nos deixando mais intrigados por Marnie e nos fazendo ter empatia com sua história. Ao conhecermos o personagem de Sean Connery, o novo patrão que Marnie deseja furtar, o diretor faz que tenhamos esperança do romance e que ele venha salvar a protagonista de sua vida dupla ao invés de denunciá-la. O diretor nos faz enxergarmos Marnie pela ótica do homem curioso, com posição de superioridade, atraído pela beleza e com pena, que é a motivação salvadora. O filme seria o estudo dessa personagem, pelas lentes do próprio Hitchcock, que se enxerga como tal homem, ele se enxerga como Sean Connery. Né? E não só nesse filme, como em tantos outros. Hitchcock se coloca no lugar desse homem, magro, alto, esperto, autoritário, e que se julga com aspirações nobres, se colocando como vítima das situações, mas com astúcia de escapá-los do seu jeito, muitas vezes não convencional. Ao notar que Marnie tem algum trauma de relâmpagos e ciente que ela é trapaceira, Sean Connery é impulsionado pela curiosidade de ir atrás de conhecer quem é essa mulher. E se vê na oportunidade de saber de toda a sua história e investigar sua mente, quando ele pega ela no ato do furto. E ao invés de chamar a polícia para prendê-la, pede para ela se casar com ele. Em nenhum momento o filme parece questionar esse ato. É o ato da chantagem do Sean Connery, né? Pelo contrário, faz com que o casamento seja uma oportunidade de conhecermos o mistério de Marnie e, quem sabe, a redima e a cure. Essa é a intenção que percebemos em Sean Connery. E até somos levados a achar suas atitudes nobres, quando ele parece demonstrar toda a confiança com os seus bens a Marnie, mesmo sob os olhares desconfiados de sua família. O marido tenta acionar esses gatilhos em Marnie, para descobrir sobre os motivos de seu comportamento. E no final, somos levados até a sua casa, a casa de sua mãe em Baltimore, onde toda a verdade é contada por Marnie em estado de transe e confirmado por sua mãe. Não sei se as pessoas se convenceram desse clímax nos anos 60, mas mesmo que
para quem entende pouco de psicologia, a ciência que o filme traz parece muito questionável e até tosca. Porém, em se tratando de um filme do Hitchcock, com finais tão bem encaixados e explicados, até que satisfatório. Tudo no final dos filmes Hitchcock tudo se encaixa, tudo é satisfatório, tudo dá certinho, assim, certinho pra história, fechadinho, entendeu? E lógico, né? O Hitchcock resume a mente humana, a mente de Marnie, resume a mentalidade, a psicologia. Ele sempre teve interessado por psicologia. Teve outro filme que ele teve colaboração do Salvador Dalí. Eu esqueci o nome desse filme, desculpa. Que ele também estava interessado sobre psicologia, sobre a mente humana. Mas nos filmes dele sempre isso parece muito simplificado, né? Lógico, aos olhos realistas que temos hoje. Senti a necessidade de contar tanto da trama para explicar que eu sei que o filme, em sua essência, tem uma história bem problemática. Porém, isso revela muito a visão de mundo do diretor, o seu ponto de vista simplista para assuntos psicológicos e sexuais, sua moral deturpada e seu estilo de vida conservador. Ainda acredito que Marnie continua sendo produto do melhor do que Hitchcock sabia fazer de direção. Não é um filme que recomendaria facilmente, mas eu, como fã de cinema, consigo me embalar em suas mais de 2 horas. Como se o diretor quisesse se desafiar escolhendo um projeto difícil, uma história até desagradável, onde ele pudesse esticar seu poder de manipulação. Quase todo programa eu me coloco, sem querer, na armadilha de querer julgar uma obra pela sua moral e medir se ela valeu a pena, no final das contas. Foi útil, entre aspas, para a humanidade e ainda, entre aspas, relevante aos dias atuais. Talvez para justificar o espaço físico que o filme ocupa na minha estante, ou talvez por me sentir obrigado a responder essas perguntas diante de uma audiência que pode estar do outro lado me julgando só pelo fato de estar falando de um filme. E do porquê falar desse filme, dentre tantos outros. Vou tentar sair dessa armadilha fingindo que essa pergunta silenciosa não existe. Mas, não existe mais na minha cabeça. E recomendar o texto de Willow Kathleen Maclay. O nome do texto é What's the Color of Shame? The Tragedy of Marnie, que colocaria o link na descrição do episódio. Mas, se você quiser, pode dar um Google no título, que eu acabei de falar, né? What's the Color of Shame? Qual é a cor da vergonha? A tragédia de Marnie, The Tragedy of Marnie, colocando tipo em inglês, claro, né? E se você jogar esse Google fácil, você encontra o texto da Willow Kathleen Maclay. Encontrei esse escrito quando fui logar o filme no Letterboxd, né? Fui dar minhas estrelinhas e assim, como eu sigo Pedro Estraza, um crítico de cinema que faz podcast no cinemático, eu vi que ele curtiu esse texto. A gente consegue ver críticas que outras pessoas curtiram, né? Ele curtiu esse texto dessa crítica, Willow. E eu fui conferir, né? Eu fui ler, um texto é grande e eu me peguei preso na narrativa, né? O texto me fez enxergar muita coisa no filme, por isso recomendo fortemente. Já aproveito para divulgar meu perfil no Letterboxd também, né? Que vocês podem encontrar no letterboxd.com/Sérgio Eduardo. Lá eu escrevo umas pequenas resenhas de alguns filmes que vejo e estou precisando de alguma interação cinéfila. Então seria bom para mim, talvez para vocês também, me seguissem, sei lá, olhar essas besteiras que eu posto e, sei lá, dar uma moral pra mim. Não sei, discutir cinema, né? Algo que eu proponho aqui com o podcast. O Blu-ray de Marnie eu tenho por causa de um box que eu achei em uma dessas lojas de departamento, onde nem vende mais filme. Aliás, eu não vou falar o nome da loja aqui, mas estava R$1 vendendo todos os DVDs. Tipo, eles querem acabar com o estoque de filmes, não querem mais vender. Mas é uma loja que sempre entrava, sempre pra ver, e ficava horas vendo filmes que eles tinham lá e desejando eles e vendo os valores. E esse box de 14 filmes do Alfred Hitchcock, da Universal, 14 Blu-rays. 14 Blu-rays, não são só 14 filmes, são 14 Blu-rays. Com cards, com os 14 cards de cada filme, com vários filmes do Hitchcock. Psicose, Os Pássaros, né? Eu acho que Marnie talvez faça uma trilogia estranha com Psicose e Os Pássaros.
Sei lá, talvez Marnie seja um produto de Psicose dos Pássaros, seja no que resultou essa vontade do Hitchcock de perfeccionismo, de querer contar uma história maluca, meio assustadora e meio, sei lá, complexa, né, pra ele. E eu acho que a direção dele, essa trilha do Herbert Herrmann e como ele conta, como ele embala a gente, porque de balada, dessa trilha que embala a gente, ele faz isso muito bem, ele manipula muito bem tudo, é louvável e eu acho que Marnie não devia ficar atrás de Pássaros, nem de Psicose, que é tão idolatrado pelas pessoas e tem seu valor tanto como Marnie e como os Pássaros. Então Marnie está nessa coleção, né? Essa coleção é ótima porque tem os últimos filmes do Hitchcock, desde Os Pássaros, tipo, desde Psicose, Os Pássaros, tem Marnie, tem Cortina Rasgada, tem Topázio, tem Frenesi, tem Fairy's Plot lá, o Trama Macabra. Os últimos filmes do Hitchcock, tem alguns filmes do começo, como Sabotagem, Sombra de Dúvida. Sombra de Dúvida já é mais um meio de carreira, né? Como Festim Diabólico, Janela Discreta. Eu não sei se vocês encontram esse box por aí. Eu acho que é o item da minha coleção que eu mais gosto. Se fosse para escolher um item, com certeza seria esse item, né? Que já tem 14 filmes do Hitchcock que eu mais gosto, que eu mais tenho orgulho. E eu resolvi falar de Marnie porque Marnie eu vi recentemente. Eu quero rever esses outros filmes recentemente, mas sei lá, tanto filme que a gente acaba querendo ver e acaba deixando pra depois. E Marnie eu assisti, coloquei na lista pra assistir e assisti com a Heloísa. Ela não tinha visto ainda. E é muito melhor rever um filme com alguém que não viu, você apresentar o filme. E eu reiniciei a música. E é muito melhor você rever com alguém que você não tinha visto ainda. Eu gostei bastante de ver com a Heloísa. A Heloísa não gostou tanto, não curtiu tanto, ela achou muito chato, muito monótono. Mas sei lá, eu acho que ela se irritou um pouco, como o filme é lento, né? Sei lá. Às vezes ela não gosta dos filmes, eu também acabo entrando na vibe dela. Não foi o caso, que eu gostei mais do que a primeira vez. A primeira vez que eu assisti já faz, sei lá, bastante tempo. Logo na época que eu comprei o aparelho de Blu-ray, comprei o box. Aliás, eu comprei o box antes de comprar o aparelho de Blu-ray, né? Alguns dias antes. E quando eu vi a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito confuso. Eu não sei se foi a mesma coisa, a mesma sensação que eu senti, mas eu fiquei muito confuso. Nossa, realmente é um Hitchcock menor, né? Tipo, eu não entendi qual é. Acho que teve coisas que eu não entendi direito. Teve situações que eu não consegui compreender. A motivação da Marnie, eu achava tudo muito confuso. E como o Hitchcock trabalha muito com imagens, e às vezes ele não explica certas coisas, como hoje tudo é explicado. Ele deixa muita coisa em aberto, assim. Aberto não, né? Ele conta a história, mas ele não dá muitas cenas, palavras. Tipo, a mulher vê a cor vermelha. Vê a cor vermelha na jaqueta dos homens de cavalo e, tipo, sai correndo. Tipo, você não entende qual é dessa mulher, sabe? Tipo, por que ela tem essa... Por que ela... E eu realmente me peguei pensando, por que ela não casa logo, fica tranquila com o Sean Connery? Sei lá, uma mente bem, tipo, simplista, né? Tipo, bem simplista, tipo, e machista mesmo, né? Nossa, por que ela não casa, não fica sossegada, tranquila? Tipo, ela podia ir pra cadeia, ela tá casada. E eu fiquei realmente confuso com o filme, né? E, sei lá, agora eu consegui entender um pouco melhor, eu consegui entender melhor a motivação dos personagens, talvez por um pouco mais de maturidade, eu consegui entender como era forte esse drama pra Marnie e como a Tippi Hedren tá muito bem nesse filme, como que ela atua muito bem. Lógico, se fosse um filme feito hoje, o tipo de atuação dela seria bem diferente. Então, foi muito bom rever, foi muito bom, porque eu realmente colocava na prateleira de filmes menores do Hitchcock. E eu queria realmente extrair da Heloísa a impressão dela do filme, só que ela realmente não curtiu e não soube discorrer mais sobre isso, né? Mas eu acho que merece ser visto. E eu pretendo rever esses outros filmes do Hitchcock com ela, ou talvez sem, eu não sei.
Mas Marnie é um filme... Não é um filme violento. Eu escolhi isso também porque não é um filme violento pra ver com a Heloísa. Não é... É um filme tranquilo, assim. Uma história um pouco confusa, um pouco diferente do que se vê hoje. E lógico, eu escolhi também porque... ano passado faleceu Sean Connery. Eu já queria ver daquela época e acabei conseguindo ver só há pouco tempo, né? E eu estou vendo os outros filmes do James Bond, os filmes de Sean Connery que eu ainda não tinha visto. E tem sido uma boa experiência, sei lá. O papel dele é bem diferente do papel de James Bond, mas sei lá, talvez ele se coloque na mesma posição de querer se intrometer na vida dos outros, salvar as coisas e tipo essa posição messiânica que ele tem no filme, né? O Blu-ray contém vários extras, tipo, tem um documentário de mais de 1 hora, assim, falando todo o processo do filme, tudo que eu falei sobre o primeiro roteirista que escreveu e brigou com o Hitchcock porque achou o conteúdo de estupro no filme muito equivocado e a nova roteirista que chegou e tem depoimentos do Chip Hedren que a gente não sabe ao certo o que aconteceu com a carreira dela, né? Por que ela caiu sei lá, não conseguiu. Hoje o nome dela não faz tanto efeito, não reverbera tanto quanto o nome do Hitchcock, por exemplo, né? O que é uma pena, né? Revela um pouco da indústria machista de Hollywood, né? E eu não vi todos os extras, né? Tipo, mas vale a pena ver e pretendo ver ainda certinho. E eu não sei mais o que falar sobre isso, né? Eu espero que vocês achem esse texto que eu falei, que é um texto muito bom. Joguem no Google Tradutor, que não deve ser tão difícil. E não é sempre que vocês podem encontrar uma dissertação tão boa sobre Marnie ou sobre o próprio Hitchcock, né? E com certeza não é nesse podcast que vocês vão encontrar, porque esse podcast é mais sobre minhas próprias impressões, sobre minha coleção e minha vida. Então, é isso, pessoal. Obrigado por escutarem. Mais uma vez eu deixo a dica de seguir no Letterboxd, se vocês usam essa rede social. Se vocês não usam, não tem problema. Podem me encontrar no Twitter, @SergioEMD. E caso não usem Twitter também, que eu não vou achar ruim se vocês não usarem Twitter, não vou julgar vocês, muito pelo contrário, vou admirar. Tenho na plataforma Anchor, vocês me encontram também, pesquisando meu nome, pesquisando o nome do podcast, vocês podem me encontrar e podem mandar, sei lá, uma mensagem de áudio. Obrigado e até mais. Tchauzinho.